No mundo onde todo mundo parece gritar para ser visto, existe uma verdade meio contraditória. O poder de verdade, aquele que realmente importa, raramente busca os holofotes. Hoje, a gente vai mergulhar na arte de ser invisível, uma estratégia inspirada na filosofia implacável de Nicolau Maquiavel para entender como as figuras mais influentes são muitas vezes aquelas que ninguém sequer nota. Essa frase resume perfeitamente a essência da nossa análise de hoje. O poder, por essa ótica, não é uma performance para a plateia, mas sim uma força que age nas sombras, com uma precisão silenciosa, totalmente calculada. Isso vira de cabeça para baixo a nossa ideia comum do que significa ser forte, né? E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto fundamental, o paradoxo do poder. A confusão que muita gente faz e que pode ser fatal é achar que visibilidade é a mesma coisa que força de verdade. Pensa assim, o poder visível, aquele que faz barulho, ele é previsível. E justamente por isso, ele se torna um alvo muito fácil. Quem age assim está basicamente entregando de bandeja um mapa de como ser derrotado. Já o poder invisível, esse é silencioso, imprevisível. A verdadeira força está em observar em silêncio enquanto os outros se atrapalham nos próprios erros. Mas olha, essa capacidade de observar em silêncio não é nem um pouco passiva. Na verdade, é uma arma. E agora a gente vai se aprofundar em como dominar essa arma através do silêncio estratégico. Tá, mas o que é exatamente esse tal de silêncio estratégico? É a disciplina de falar só o essencial. Como Maquiavel já sugeria, quem não revela nada acaba impondo um certo medo e respeito. Não é só ausência de som, é uma ferramenta para controlar o que os outros pensam e ganhar vantagem. E as vantagens táticas disso são imediatas. Falar menos não só impõe respeito, como também serve de escudo para os planos. Afinal, se ninguém sabe o que está sendo planejado, como é que podem sabotar o caminho? Manter os adversários no escuro é uma posição de força gigantesca. Certo? O silêncio ajuda a controlar o que os outros sabem. O próximo passo é ainda mais sutil. É controlar o que eles pensam que sabem. E aí a gente entra na gestão estratégica da imagem pública. E aqui está o pulo do gato. Uma tática poderosíssima. Permitir que os outros subestimem as suas capacidades transforma a arrogância deles numa fraqueza que pode ser explorada. A jogada mais esperta é sempre deixar eles acharem que estão com a vantagem. E isso nos leva para um ponto de virada psicológico. No exato momento em que se para de precisar da validação dos outros, de querer agradar todo mundo, a pessoa se torna perigosa, imprevisível. Ela se torna incontrolável. Vamos ver um exemplo prático. Imagina uma negociação daquelas de alto risco. Em vez de tentar provar o próprio valor, a abordagem maquiavélica seria outra. Ignorar completamente as provocações e, o mais importante, se recusar a dar explicações desnecessárias. A lição central aqui é bem clara e é forte. Se justificar é um ato de fraqueza. No minuto em que se começa a dar explicações, o poder, ele se esvai. Se o controle externo é crucial, o controle interno é o que realmente decide o jogo. Isso nos leva ao próximo nível de domínio: alcançar um estado de indiferença emocional estratégica. A vantagem aqui é imensa. Pensa bem, quando todo mundo ao redor perde controle emocional, cede à pressão, o estrategista que se mantém calmo e focado tem um domínio completo da situação. A compostura vira uma arma. E é muito importante definir essa frieza do jeito certo. Não se trata de não ter sentimentos, nada disso. É, na verdade, uma forma de inteligência superior. Um escudo que protege contra ganchos emocionais e tentativas de manipulação. O respeito surge naturalmente a partir daí. E essa metáfora do xadrez ilustra isso brilhantemente. É ter um controle tão absoluto da situação que o oponente nem sequer percebe que o jogo já começou. Essa é a vantagem suprema que o controle emocional proporciona. Todos esses princípios que a gente viu, o silêncio, a subestimação, a frieza emocional, eles culminam num processo final e muito profundo, uma completa reconstrução pessoal. Essa é, talvez, a parte mais profunda de todas. Exige uma mudança interna radical. A destruição daquele velho eu, sabe? Aquele que anseia por atenção e precisa de aprovação externa o tempo todo. O processo de reconstrução segue esses passos. Primeiro, a destruição dessa necessidade de validação. Depois, a reconstrução como um estrategista focado.
E, por fim, viver de acordo com os próprios termos, livre das expectativas dos outros. É a busca pela verdadeira autogovernança. E só para deixar bem claro, essa filosofia não é sobre se esconder do mundo por medo. Muito pelo contrário, é sobre ter o controle supremo da própria narrativa, escolhendo cuidadosamente quando e como se manifestar no mundo. Então, no final das contas, tudo se resume a essa questão. Qual é, afinal, o poder mais forte que existe? É aquele que ninguém consegue prever, aquele que ninguém vê chegando.